O Sol não se parece em nada com isso. Parece mais com isso. Se você sempre achou que nossa estrela era uma bola de fogo amarela brilhante, você estava errado. Para começar, não é amarela, é um tipo de verde. Os cientistas estimam a temperatura de uma estrela pelo espectro de cores que ela emite. Cada cor tem seu próprio comprimento de onda e os astrônomos medem esses comprimentos de onda para saber o quão quente é uma estrela. Estrelas mais frias são avermelhadas. A mais quente das estrelas é azul. O Sol emite a maior parte da energia em um comprimento de onda próximo ao verde. Mas como ele também emite outros comprimentos de onda, todas essas cores se misturam e os nossos olhos veem essa mistura vibrante como branco. Isso se você olhar para o Sol da Estação Espacial Internacional. Daqui da Terra, o Sol parece ser amarelo, porque a atmosfera terrestre é muito boa em espalhar a luz azul. Sem o comprimento de onda azul, todas as outras cores se combinam em amarelo. Se o Sol realmente fosse amarelo, seria cerca de 800 graus Celsius mais frio. A zona habitável do Sistema Solar encolheria e a Terra se tornaria uma rocha congelada e sem vida. Mas essa não é a única coisa sobre a qual estávamos errados. O Sol é quente, mas não está em chamas. A queima é uma reação química do oxigênio com o combustível. Como a maioria das estrelas, o Sol é uma bola de gás composta principalmente de hidrogênio e hélio. Não tem muito oxigênio nele. Em vez disso, funciona mais como um gigantesco reator nuclear, fundindo constantemente átomos de hidrogênio para criar hélio dentro de seu núcleo. Esse processo libera enormes quantidades de energia e é por isso que o Sol é tão quente. Falando em incendiar coisas, não posso deixar de falar sobre explosões no espaço. Sim, elas não são reais. Uma nave espacial não pode explodir porque não há ar no espaço. Sem ar significa sem oxigênio. E você sabe, sem oxigênio significa sem fogo. Desculpa aí, fãs de Star Wars. Pode parecer que há estrelas demais para conseguir contar no céu noturno, mas na verdade você consegue. Embora cientistas de Harvard já tenham feito isso por você. De acordo com o Yale Bright Star Catalog, existem 9.110 estrelas que dá para ver da Terra a olho nu. Tente contá-las por conta própria. Os filmes fazem parecer que basta ser um piloto extremamente habilidoso para navegar no cinturão de asteroides. Mas isso não é verdade. O cinturão de asteroides não é uma estrada da morte. Ele tem trilhões de rochas espaciais que variam em tamanho, desde um grão de poeira até um quarto do tamanho da Lua. Cerca de 110 mil desses asteroides têm mais de 1 quilômetro de largura, mas eles estão muito espalhados. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter tem 225 milhões de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 1,5 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Isso espalha as rochas a milhões de quilômetros de distância. É quase impossível para uma espaçonave colidir com um deles. Se você fosse jogado para fora da câmara de descompressão na vastidão do espaço, não se transformaria em um picolé imediatamente. Isso porque, para congelar, deve haver uma transferência de calor do espaço para o seu corpo. Mas o calor ou o frio não viaja muito rápido no vácuo. Seu corpo congelaria, mas levaria horas. Até isso acontecer, você morreria por outros motivos. E não, você também não explodiria no espaço, mas você inflaria. Isso porque o nitrogênio da sua corrente sanguínea formaria bolhas e o inflaria até você dobrar de tamanho. Mas não é isso que iria te matar. Seria a falta de oxigênio. Depois de 15 segundos no espaço, seu cérebro não receberia oxigênio suficiente e você perderia a consciência. Depois de 2 minutos no espaço, seus outros órgãos seriam desligados um por um. Game over. O espaço parece incrivelmente frio, mas não é. Na realidade, o espaço não tem temperatura alguma. A temperatura é definida pela velocidade com que as partículas se movem e a quantidade de energia que elas possuem. No vácuo do espaço não há partículas para se mover. É por isso que o vácuo é sem temperatura. Claro, o espaço sideral não é um vácuo perfeito. Ainda tem partículas e radiação para produzir calor. Algumas regiões são realmente muito quentes, como ao redor das estrelas. Mas quanto mais longe você fica das estrelas, mais espalhadas ficam as partículas, tornando essas áreas do espaço bastante frias. Algumas nuvens densas de gás podem chegar a 263 graus Celsius negativos. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas surpreendentemente não é o mais quente.
mas é um lugar de extremos. Durante o dia, a temperatura da superfície chega a 430 graus Celsius. À noite, cai para menos 180 graus Celsius. Ufa! Mas o planeta mais infernal do Sistema Solar é Vênus. Veja bem, Mercúrio não tem uma atmosfera para reter todo aquele calor do Sol. A atmosfera venusiana, por outro lado, é muito espessa e cria um efeito estufa. É como o aquecimento global com esteroides. Isso torna Vênus um inferno escaldante com uma temperatura de superfície de cerca de 475 graus Celsius. Todo o Sistema Solar não está apenas parado em um ponto da nossa galáxia. Ele está voando pelo espaço a 220 km por segundo. Isso é 7 vezes mais rápido que a velocidade com que a Terra gira em torno do Sol. O Sistema Solar leva 230 milhões de anos para completar uma órbita ao redor da Via Láctea. A última vez que estivemos no mesmo local em que estamos agora, a Terra tinha um supercontinente e os dinossauros estavam ainda começando a vagar por aí. Os planetas não orbitam em torno do Sol. Todas as coisas do Sistema Solar estão em equilíbrio. E mesmo que o Sol seja o objeto de maior massa da vizinhança planetária, outros planetas estão participando desse cabo de guerra gravitacional. Em vez de orbitar o Sol, os planetas e as luas orbitam em torno de um ponto central entre eles e nossa estrela. Esse ponto é chamado de baricentro. Para a Terra, esse baricentro está tão próximo do núcleo do Sol que não há muita diferença. Mas para Júpiter, este ponto está a cerca de 55 mil quilômetros, 35 mil milhas de distância do centro do Sol. Então o gigante gasoso e o Sol estão orbitando um ao outro. A Terra parece redonda à vista do espaço, mas na verdade é um elipsoide de formato irregular. Ela é abaulada no Equador graças à força centrífuga provocada pela rotação do planeta. Como resultado, a Terra é cerca de 43 quilômetros mais larga no Equador do que nos polos. Isso torna a gravidade do abaulamento um pouco mais fraca, facilitando o lançamento de espaçonaves das regiões equatoriais do que dos polos. No espaço, ninguém pode te ouvir gritar. Isso só é verdade até certo ponto. O som precisa de um meio para se propagar, e no espaço as moléculas estão distantes umas das outras, então os sons desaparecem antes que possam ir longe. Todas as catástrofes cósmicas, supernovas e buracos negros em colisão se aquietam antes que você possa ouvi-los. Mas alguns lugares no espaço têm muitas partículas para o som viajar, como a nuvem de gás quente ao redor do buraco negro no centro do aglomerado de galáxias Perseus. Ela tem um tanto de gás que é realmente possível ouvir o buraco negro. E esse é o barulho. Outros planetas também fazem barulho. Se você pudesse ouvi-los, como soariam? Bem, isso é história para outro. E se